Olá, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server e criador da iniciativa DBA. Nesta série de vídeos da Masterclass DBA do Zero, eu vou te ensinar o caminho que você precisa percorrer para ser de uma vez por todas um DBA SQL Server Júnior em apenas 8 semanas. Eu sei que nesse momento você deve estar achando que isso é muito bom para ser verdade. Como que eu consigo, Caio, tudo isso em apenas 8 semanas? E a real é que se eu tivesse ouvido isso antigamente, eu também acharia estranho. Mas se eu não tivesse visto o resultado dos meus alunos e das pessoas que eu treinei, eu também ficaria na dúvida. Dá só uma olhada no que uma das minhas alunas falou a respeito disso. Como que você se sente depois de você ter conseguido aprender todo esse conteúdo em apenas 8 semanas? Como que foi essa experiência para você? Foi muito boa. Eu me sinto muito preparada para a área. Sei que eu tenho muito que aprender, porque na prática tudo é diferente, né? Mas eu sinto que eu tô preparada, sabe, para entrar na área. O que eu não sentia meses atrás, mesmo fazendo entrevista, hoje eu já sinto que eu posso chegar lá, eu sei como fazer, sabe? Então é bem diferente, é realizador, assim, sabe? Conseguir falar assim, não, eu sei fazer isso. E seja sincera, você achava que era possível em 8 semanas aprender todo esse conteúdo aí que você precisava para poder fazer entrevistas? Não, realmente eu não achava. Mas deu certo, né? No final deu certo. Deu muito certo. Eu falei assim, pouco tempo para aprender tudo, né? Tudo que ele falou no começo do curso, durante a divulgação do curso, né? Também. Uhum. Falei, não sei, vamos ver, vamos pagar para ver. E deu Mas certo. eu me surpreendi e deu muito certo. O fato é que a minha experiência e vivência do dia a dia como um DBA SQL Server me possibilitam entender coisas mais complexas, assuntos mais difíceis e explicar para pessoas como você, que desejam ser um administrador de banco de dados SQL Server de uma maneira muito mais simples, fazendo com que você possa aprender num tempo muito mais curto, o que muitas vezes você poderia levar meses para aprender. Mas antes de te explicar como que eu cheguei nessa solução, deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui. Nos meus mais de 10 anos trabalhando com banco de dados SQL Server, eu também passei por muita dificuldade no começo da minha carreira. Sentia falta de um direcionamento de alguém que faça o que eu faço hoje. E os meus alunos passavam pelo mesmo problema. E talvez você seja como um deles, que queriam ser um administrador de banco de dados SQL Server, mas não tinham direcionamento para focar o tempo e aprender aquilo que de fato vai trazer resultado para você no começo da sua carreira como um DBA SQL Server. Na internet hoje existem muitas informações e muitas vezes isso mais acaba atrapalhando do que ajudando. Então nesse momento de início da carreira é importantíssimo que você tenha o foco no que você precisa de fato aprender. Era o que eu passei no começo da minha carreira e era o que os meus alunos passavam também antes de começar a sua jornada como DBA SQL Server. E foi exatamente aí que eu percebi que toda a minha experiência e a vivência do dia a dia como DBA poderia trazer clareza, um direcionamento para essas pessoas que estão passando por essa mesma situação de início de carreira como DBA SQL Server. E foi o que aconteceu, os meus alunos conseguiram aprender o que era necessário para começar a sua jornada. Eu vi que isso funcionou muito bem para os meus alunos, então eu decidi compartilhar isso com você também. Eu quero formar mais administradores de bancos de dados. Quero ajudar mais pessoas a entrar para a área de banco de dados SQL Server. E você não precisa percorrer o caminho mais longo. Eu já passei por tudo isso e já mapeei tudo para você. Eu vou te falar por que o meu método funciona melhor, mas antes disso, deixa eu te explicar como que a maioria das pessoas tentam aprender de forma padrão sobre banco de dados SQL Server hoje. A internet ela nos bombardeia de informação de tudo quanto é lado. E como você ainda não tem nenhuma experiência com banco de dados SQL Server, afinal de contas, você está aqui justamente para aprender o que você precisa, é muito fácil de você acabar empregando o seu tempo e o seu foco em assuntos que não são relevantes para você, ao menos nesse momento da sua jornada, quando você está começando. Você pode acabar em meio a toda essa confusão da internet, gastando horas, dias, até meses aprendendo temas que não vão ajudar você a conseguir a sua primeira oportunidade e a entrar no mercado de trabalho como um DBA SQL Server Júnior. É como você querer cozinhar um prato de um chefe renomado sem ainda antes nem saber fritar um ovo, por exemplo. Mas não tem outra forma, você tem que começar pela base. E aí essa base vai te permitir crescer de forma sólida sobre ela. Trazendo aqui um paralelo para o SQL Server, é como você querer aprender sobre replicação do banco de dados
sem ainda nem saber o que é um backup, quais são os tipos e como que você utiliza um backup do banco de dados, por exemplo. Isso muitas vezes vai acabar mais te confundindo e você pode acabar desanimando e desistindo do seu objetivo. Acredite, infelizmente isso é muito comum de acontecer com muitas pessoas. E por que então o meu método de ensinar sobre o banco de dados SQL Server ele é melhor e consegue acelerar o seu aprendizado de forma mais assertiva? Existe uma parada chamada Hard Skills e Soft Skills. Nada mais são do que habilidades técnicas e comportamentais. Ao longo da minha carreira, eu pude participar inclusive de processos seletivos para contratar pessoas que estão começando como um DBA SQL Server Júnior. Toda a minha experiência de trabalho no dia a dia, somadas e aliados a essa experiência de fazer entrevistas com pessoas que estão começando, me fez perceber que existem algumas categorias de habilidades que todo DBA que está começando a sua carreira precisam ter para entrar no mercado de trabalho. E o meu método foca exatamente nessas habilidades. Por isso você consegue encurtar o caminho e conquistar o seu objetivo de uma maneira muito mais rápida. Além de aprender sobre essas habilidades, você precisa entender que existe uma sequência lógica de ensino para que você possa ir gradativamente aumentando o seu conhecimento em banco de dados SQL Server. Uma das minhas alunas, por exemplo, que veio da área administrativa, aplicou o método e em apenas 8 semanas estava preparada para participar de entrevistas e conseguiu entrar para a área como um DBA SQL Server Júnior. Olá, tudo bem? Meu nome é Rebeca, eu sou daqui de São Paulo e conheci o Caio através de pesquisas na internet relacionadas com vagas de DBA SQL Júnior. Desde então, eu pude participar da iniciativa DBA, eu sou da primeira turma e hoje eu atuo na área. Hoje, todo o conhecimento que eu tive no curso, eu consigo aplicar no meu dia a dia. E antes disso, eu era da área administrativa, atuava há 12 anos como assistente administrativo e consegui migrar de carreira. Eu espero que vocês também consigam. Você pode estar se perguntando agora, e aí, Caio, quais são essas habilidades técnicas e comportamentais que eu preciso aprender? Me conta aí. E eu vou fazer algo muito especial aqui para você. Não vou somente te falar quais são elas, também vou te mostrar um mapa mental completo da carreira de um DBA SQL Server Júnior, além de disponibilizar para você também um plano de estudos para você conquistar o seu objetivo. Eu criei um mapa mental do DBA SQL Server Júnior, o administrador de banco de dados SQL Server Júnior. Neste mapa mental nós temos todas as habilidades que você precisa aprender e praticar para de uma vez por todas conseguir entrar no mercado de trabalho como um DBA SQL Server Júnior. Ao total são 10 categorias de habilidades que você precisa aprender e eu vou passar por cada uma delas aqui com você, te explicando tintim por tintim o que você precisa aprender dentro de cada uma delas para conseguir começar a concorrer às vagas e ser um DBA SQL Server Júnior. A estrutura que você precisa aprender, ela segue uma sequência lógica. Você precisa começar pela base mesmo e aos poucos você vai evoluindo, vai crescendo o seu conhecimento e começa a ver as coisas um pouco mais avançadas. Mas não precisa se preocupar, fica tranquilo que eu vou te passar aqui passo a passo o que você precisa fazer. Nós vamos começar aqui a olhar esse mapa mental e vamos começar aqui por essas bolinhas verdes aqui embaixo, o planejar o ambiente. Essa é uma atividade, uma habilidade que muita gente acaba deixando de lado, mas ela é extremamente importante e é muito importante que você aprenda ela logo no começo, porque é ela que vai te dar toda a base aí para você conseguir aprender de maneira sólida o que um DBA SQL Server faz no seu dia a dia e como que você pode executar as tarefas no seu dia a dia. A parte de planejar um ambiente ela é muito importante quando você está começando um projeto de banco de dados SQL Server. Então ela vai passar aqui por atividades como definir os recursos que você precisa para criar um ambiente de banco de dados SQL Server. Qual é o hardware necessário, o sistema operacional, o que você vai precisar ter ali para conseguir criar um projeto de banco de dados que vai se sustentar ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Que você vai ter um ambiente que vai, apesar do crescimento constante do banco de dados, vai continuar seguro, vai continuar com performance e vai garantir que o seu cliente, que a pessoa ali, a empresa que está utilizando o SQL Server, consiga utilizá-lo ali da melhor maneira possível, extraindo o melhor da ferramenta do banco de dados SQL Server.
Junto com definir os recursos aqui na parte do planejamento, nós temos os requisitos e licenciamento. Eles estão meio que interligados também. O DBA ele precisa compreender os requisitos de cada projeto. O que é aquele projeto que vai utilizar o banco de dados SQL Server vai precisar de recursos para conseguir suportar tudo aquilo que ele vai ser utilizado ao decorrer do projeto. E além disso, a questão do licenciamento. Muitas pessoas acabam negligenciando o conhecimento sobre licenciamento do SQL Server. É importantíssimo que o DBA ele tenha conhecimento sobre os tipos de licença que existem para o banco de dados SQL Server, como criar ali uma estratégia de baixo custo para que o cliente consiga licenciar o ambiente dele e também não ter um gasto muito alto ali. Então é importantíssimo que o DBA SQL Server tenha um conhecimento amplo sobre toda essa parte de planejamento de ambiente, tanto a definição de recursos, como coletar requisitos e saber planejar o ambiente para fazer um licenciamento ali ideal para cada caso, para cada cenário, para cada cliente que ele estiver atendendo. Isso é o que vai te dar a base para você conseguir partir para o próximo passo. Uma vez que você planejou um ambiente de banco de dados SQL Server, nós vamos passar aqui para a segunda categoria, que são as bolinhas azuis, instalação e atualização. Uma vez que você já compreendeu o que o seu cliente precisa, compreendeu os recursos, montou ali o projeto de licenciamento dele, chegou a hora de botar a mão na massa e partir para a prática mesmo, de instalar, configurar um ambiente de banco de dados SQL Server. Você precisa definir quais são as melhores práticas de instalação no quesito de performance e também no quesito de segurança. Fazer uma instalação do SQL Server não é simplesmente ali você ir através da tela de instalação fazendo um next, next, finish e deixar ali com o formato padrão. Você pode sim fazer isso, mas um DBA mesmo não faz dessa maneira. O DBA ele conhece quais são as configurações que melhor vão trazer performance, melhor vão trazer segurança para aquele ambiente que ele está criando, para aquele ambiente que ele está instalando. Então o DBA ele precisa não somente saber instalar, como instalar, digamos assim, que da forma correta, com as melhores práticas para que o ambiente ele já possa nascer da melhor maneira possível e que o cliente consiga utilizar aquele ambiente da melhor forma possível também. Quando a gente fala sobre as atualizações desse ambiente, você precisa ter em mente que o SQL Server está em constante evolução, sempre saem atualizações do produto. E o DBA ele precisa sempre prezar pela atualização do ambiente. Essas atualizações, muitas vezes, elas trazem melhorias de performance, melhorias de segurança, corrige algum problema que existe ali naquela versão, naquela edição do SQL Server, e aí o DBA ele fica encarregado de fazer essa atualização constante do ambiente conforme a necessidade, para garantir que o ambiente sempre esteja ao máximo ali atualizado e seguro, principalmente para o seu cliente. Quando a gente fala de atualização, também não é como a instalação, simplesmente vou lá e atualizo o ambiente. Precisa se criar uma estratégia, todo um processo de atualização. Existem várias técnicas, várias formas de se fazer isso, e o DBA SQL Server Junior precisa estar atento e conhecer e saber como aplicar essas técnicas para atualizar um ambiente de banco de dados SQL Server. Nós já planejamos, já instalamos, passamos pelos processos de atualização, chegamos na terceira categoria, que é essa categoria marcada com as bolinhas roxas, que é a de manutenção preventiva de um ambiente de banco de dados SQL Server. O que está envolvido aqui nessa questão de manutenção preventiva? O DBA ele precisa saber cuidar de um banco de dados e saber executar ações que conseguem manter a integridade do ambiente, a integridade dos bancos de dados daquele ambiente, evitando assim que possa ocorrer, por exemplo, perda de dados por conta de uma base de dados estar corrompida. O DBA SQL ele sabe algumas técnicas, ele precisa aprender, conhecer algumas técnicas que ele vai aplicar ali, como o CheckDB, por exemplo, naquele ambiente de banco de dados, para que ele consiga identificar alguma possível falha o mais rápido possível e já tomar ali uma medida de correção, de ajustes para evitar com que aquele ambiente acabe sofrendo perca de dados. Afinal de contas, o nosso cliente ele não quer perder dados nunca e o DBA ele precisa prezar por essa atividade de manutenção preventiva.
Outra coisa que o DBA também faz nessa categoria de manutenção preventiva é cuidar dos índices e das estatísticas. Esses que são dois objetos extremamente importantes para manter a performance do ambiente. O DBA ele precisa dar manutenção nesses objetos, porque com o passar do tempo eles vão aos poucos perdendo performance e aí o DBA entra com um processo de manutenção preventiva, tanto em índices quanto em estatísticas, para garantir que eles sempre estejam renovando ali aquele ciclo de performance deles, garantindo que o ambiente continue funcionando de uma maneira rápida e entregando ali a rapidez, o desempenho que a aplicação e os usuários finais precisam. Para fazer tanto a parte da integridade quanto de índices e estatísticas, o DBA ele precisa automatizar essas rotinas. O DBA Júnior ele vai criar essas rotinas automatizadas para fazer esse processo de trabalho, de manutenção desses ambientes, sem que ele precise de fato ficar ali no dia a dia executando isso. Na verdade, o DBA ele vai automatizar esse processo e vai simplesmente fazer um processo de conferência ali, né? E quando tiver algum tipo de problema, ele vai entrar para analisar e fazer alguma verificação, algum ajuste específico que ele precisa. Mas é importantíssimo que você, como DBA SQL Server Júnior, não somente conheça essas funções, essas funcionalidades, conheça como fazer isso, mas também como automatizar esse processo. E então você vai acabar criando o que a gente chama de plano de manutenção. Com uma boa estratégia de um bom plano de manutenção de um ambiente de banco de dados SQL, o DBA SQL Server Júnior consegue manter tanto a integridade quanto a performance boa ali daquele ambiente de banco de dados SQL Server. A próxima habilidade, o próximo passo aqui extremamente importante, digamos que seria um dos principais que o DBA SQL Server Júnior precisa dominar, é a categoria de backups, que está representado aqui por essas bolinhas vermelhas. Quando a gente fala de DBA, né, do administrador de banco de dados SQL Server, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, ou que ao menos deveria vir, é a questão de backup. O backup nada mais é do que você ter uma cópia de segurança do banco de dados para que, em caso de alguma falha daquele ambiente, você possa conseguir recuperar aquele banco de dados sem que o cliente perca dados ou que ele perca o mínimo possível de dados. Isso vai depender muito de cenário para cenário, de caso para caso. Mas, em vias gerais, o DBA SQL Server Júnior ele precisa conhecer todos os tipos de backup que existem dentro do banco de dados SQL Server, precisa saber montar uma excelente estratégia que vai atender à necessidade de cada um dos clientes. Então, para cada tipo de cliente, você vai precisar criar uma estratégia de backup diferente para atender a necessidade dele. Para isso, você precisa conhecer quais são os tipos de backup, também precisa saber como fazer uma validação desses backups. Não existe nada pior do que você ter um backup, achar que ele está funcionando e quando você precisar utilizar aquele backup, ele não funcionar. Então não adianta só o DBA SQL Server Júnior gerar os backups. Ele precisa saber validar esses arquivos, precisa saber criar um processo de contingência desses arquivos, onde que eles vão ser armazenados, por quanto tempo esses arquivos de backup serão armazenados. Tudo isso são estratégias ali que envolve backup de um banco de dados SQL Server e que o DBA SQL Server Júnior precisa conhecer e dominar muito bem. E no final de tudo isso, o DBA Júnior também precisa saber automatizar todo esse processo. Você não vai ficar ali durante os dias, durante a madrugada, gerando manualmente esses backups. Você vai, como DBA SQL Server Júnior, automatizar todo esse processo de backup do seu ambiente de banco de dados SQL Server. Essas 4 categorias iniciais que você viu aqui comigo até agora, elas são extremamente importantes para te dar uma boa base e, na verdade, isso é o que vai manter um ambiente de banco de dados SQL Server saudável e funcionando. Agora nós vamos entrar em um segundo nível de categorias aqui de habilidades que você precisa aprender como um DBA SQL Server Júnior e que já vão dar aí um upgrade no seu nível de conhecimento e vai te preparar ainda mais para o mercado de trabalho. Vamos aqui começar com a parte da segurança, essas bolinhas aqui em roxo. Na parte da segurança, é extremamente importante que você conheça sobre o que são logins, o que são usuários dentro do banco de dados SQL Server, como logins e usuários eles se relacionam, o que são rules, que são as permissões que você tem dentro do banco de dados a nível de banco de dados,
a nível de instância do SQL Server, o que são cada uma dessas rules, quando você consegue utilizar cada uma delas, para que você possa criar ali um processo de segurança do seu ambiente de banco de dados SQL Server, que vai garantir para o seu cliente, para as empresas que você atende como um DBA SQL, a maior segurança possível. Como DBA, você deve sempre prezar pela segurança do ambiente, garantindo que as pessoas que precisam acessar o ambiente tenham ali permissão para ver apenas aquilo que elas precisam, sem conseguir ver coisas que não deveriam, dados sigilosos. E também você vai ter um trabalho grande ali na parte de segurança para proteger aquele ambiente de possíveis invasões, boas práticas de configuração ali voltadas à segurança, para garantir que o seu ambiente fique sempre saudável e que nenhuma pessoa ali mal intencionada ou que não deveria ter acesso àquele ambiente acabe tendo e deixando ali os dados e o ambiente do cliente vulnerável. Como o DBA SQL Junior também, na parte de segurança, você precisa conhecer e saber executar uma auditoria dentro do SQL. Essa funcionalidade ela é muito importante quando a gente fala de segurança e como DBA Junior você precisa saber configurar passo a passo uma auditoria dentro do SQL Server. Quais são as melhores práticas, como que você faz todo o processo para criar uma auditoria. Funciona como uma auditoria também em qualquer outra área. Você quer saber exatamente o que está sendo executado ali dentro do ambiente, seja a nível de servidor, a nível de banco de dados. Tudo aquilo que envolve o ambiente do SQL Server você consegue auditar. E o DBA SQL Junior precisa saber configurar esse procedimento e essa funcionalidade. O próximo passo, a próxima habilidade que o DBA SQL Server Junior precisa ter é relacionado à parte de monitoramento. Essa é uma atividade muito comum para quem começa a trabalhar com banco de dados SQL Server, quem é um DBA SQL Server Junior. Uma das primeiras atividades que você vai executar é a questão dos monitoramentos. O que significa o monitoramento de um banco de dados SQL Server? Você tem ali os ambientes funcionando normalmente e aí você tem algumas métricas que você precisa acompanhar. Primeiro, o DBA SQL Junior ele precisa entender o que são essas métricas, quais são as métricas importantes que um banco de dados precisa ter acompanhamento, né? E aí, através dessas métricas, a gente consegue gerar alguns tipos de alertas, de alarmes, que vão nos avisar quando alguma coisa ali sai do normal, sai daquele padrão que o ambiente costuma ficar. Então, através dessa parte do monitoramento, o DBA SQL Junior consegue tomar algumas ações para corrigir alguns problemas quando eles começam a acontecer. Então, é muito interessante que você, como DBA Junior, aprenda bastante sobre essa questão de monitoramento. E aí, o que envolve o monitoramento dentro do SQL Server? O DBA Junior ele vai precisar aprender sobre o SQL Agent, que é um serviço do SQL Server que fica responsável pelos jobs. O que são jobs? Jobs são tarefas que você consegue agendar dentro do banco de dados SQL Server para executar num determinado momento. Então imagina só, você tem ali um ambiente e você quer monitorar, por exemplo, qual que é o consumo de memória daquele ambiente de banco de dados SQL Server. E toda vez que o consumo de memória passar de uma determinada quantidade ali, por exemplo, passar de 90% do consumo geral da máquina, você quer receber um e-mail, quer receber um alerta que aquele ambiente está com consumo de memória alto. Através do SQL Server Agent, você pode criar um job. Esse job vai executar um script dentro do ambiente que vai coletar a quantidade de memória que está sendo utilizada naquele momento e vai fazer essa comparação. Está acima daquilo que foi configurado? Sim, está. Então dispara um e-mail para o DBA avisando ele que está acima disso. Quando a gente fala do monitoramento, então, basicamente a gente está falando no SQL Server, do SQL Agent, que vai te dar a possibilidade de automatizar esse processo de acompanhamento ali dessas métricas, gerando alertas. E existem também algumas outras formas de você ter esse acompanhamento, esse monitoramento do ambiente de banco de dados SQL, com algumas outras ferramentas, inclusive algumas ferramentas de terceiros, para que você faça um monitoramento. Então essa é uma atividade extremamente importante para o DBA SQL Server Junior e você precisa dominar todos esses itens, SQL Agent, Jobs, quais são as métricas importantes para se acompanhar de um banco de dados SQL Server e como configurar um alerta, como corrigir um determinado problema ali que você acabou recebendo através de um alerta de um ambiente de banco de dados SQL Server.
O próximo item, a próxima habilidade que você precisa ter para ser um DBA SQL Server Júnior é o de solução de problemas. E existe uma palavra que a gente utiliza que é troubleshooting. Quando você ouvir essa palavra, lembre-se sempre que você está falando de solução, resolução de problemas dentro do banco de dados SQL Server. Eu dividi aqui em duas categorias que você precisa aprender. A primeira é em relação à parte do serviço do SQL Server e ela está mais atrelada ao error log. O error log nada mais é do que um arquivo ali de texto que fica registrado pelos serviços do SQL Server tudo o que acontece dentro do ambiente de banco de dados SQL que envolvam esses serviços. Então imagina que a instância do SQL Server ela reiniciou, teve algum problema, parou de funcionar e depois voltou a funcionar novamente. O registro do que ele parou e pelo qual motivo ele parou vai ficar registrado no error log. Quando ele subiu, também vai ficar registrado no error log. Basicamente, tudo o que acontecer no seu ambiente ali vai ficar registrado no error log do SQL Server. Então é importante que o DBA SQL Júnior saiba ler o error log do SQL e interpretar as coisas que estão ali dentro para conseguir resolver determinados tipos de problema. Não é difícil você no seu dia a dia ali trabalhando com banco de dados SQL se deparar com um problema e aí você vai olhar para o error log para ver o que aconteceu que causou aquele problema e sabendo ler o error log, interpretar o que está ali dentro, você consegue ter um direcionamento melhor do que causou aquela situação e conseguir tomar uma medida ali para corrigir e evitar que aquilo ocorra novamente. E existe uma segunda categoria aqui dentro da solução de problemas, que é na parte dos bancos de dados mesmo. Você saber avaliar as configurações de um banco de dados, se elas estão configuradas de maneira que vá atender ao que aquele projeto, ao que aquele cliente precisa, algumas configurações ali, algumas ações que você precisa fazer, por exemplo, para reduzir um banco de dados, que é uma ação chamada de shrink, fazer um detache-atache, que é para mover um banco de dados de um disco, de uma unidade para outra, uma série de atividades ali que o DBA precisa fazer de manutenção mesmo para solucionar problemas no dia a dia, para garantir que o ambiente continue funcionando, continue ali entregando aquilo que a aplicação e que os usuários finais precisam. Algumas soluções de problemas, de alguns erros que acontecem no dia a dia também, seja de um arquivo de log que estourou o seu tamanho, ou de uma base de dados do SQL Server Express, por exemplo, que chegou ao seu limite total também de tamanho ali. Tudo isso são atividades que o DBA SQL Server Júnior executa no seu dia a dia e, portanto, ele precisa aprender como solucionar esses problemas que nós consideramos ser de nível 1, que é para quem está começando aí a trabalhar com banco de dados SQL Server. O que você precisa aprender para ser um DBA SQL Server Júnior são essas atividades de redução da base, de mover uma base de um local para outro, corrigir um problema de log cheio, corrigir um problema ali de um estouro do tamanho de uma base de dados, verificar por que um serviço do SQL Server parou de funcionar, como que você pode corrigir isso e evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer. E a próxima habilidade que você precisa aprender para ser um DBA SQL Server Júnior é sobre performance. Quando a gente fala de banco de dados, nós temos que lembrar sempre que o banco é como se fosse um organismo vivo. Com o tempo, ele vai crescendo, ele vai mudando, vão criando ali, por exemplo, novas tabelas dentro do banco de dados, vai cada vez mais aumentando a quantidade de dados. E imagina que quando um projeto ele nasce, quando você cria ali um banco de dados e começa a se utilizar o sistema apontando para esse banco de dados, ele começa pequeno, né? Então ele vai ter uma performance, um desempenho específico. Conforme o tempo vai passando e esse banco ele vai crescendo, é natural que com o passar do tempo, conforme ele vai crescendo, aumentando o volume de dados dentro dele, ele vai diminuindo a sua performance, porque você tinha ali uma quantidade de recursos inicial para atender aquela demanda inicial. Conforme esse banco ele cresce, aquela quantidade de recursos que você tinha não é mais suficiente para atender ao que você precisa, porque esse banco está crescendo de tamanho. Então, naturalmente, ele vai ficando mais lento. E é aí onde entra o trabalho do DBA, de garantir que, por mais que esse ambiente, esse banco de dados continue crescendo, ele continue tendo uma excelente performance, continue demorando o mesmo tempo para devolver a informação para o usuário lá que está utilizando o sistema, como ele levava no começo do projeto, o mesmo tempo. Então, existem algumas atribuições, algumas atividades
que o DBA SQL Server Junior precisa executar nesse quesito da performance, que vai ajudar a manter esse ambiente trabalhando ali e retornando as informações para a aplicação e para os usuários finais de uma maneira rápida, de uma maneira esperada ali por todos. O DBA ele precisa conhecer algumas ferramentas que são extremamente importantes para você trabalhar com a parte da performance. Por exemplo, o Profiler, SQL Server Profiler, que é uma ferramenta que nós executamos o que a gente chama de trace, que nada mais é do que um rastreamento que fica ouvindo ali tudo que está executando no banco de dados em questão de performance, para que você tenha ali as queries, os comandos que estão demorando mais tempo e possa trabalhar eles, melhorar o desempenho deles para que eles retornem de uma maneira mais rápida ali para a aplicação. Você tem também os Extend Events, que é uma funcionalidade que você pode utilizar. Você tem o Query Store, que também é uma outra funcionalidade que você pode rastrear ali o que está lento, o que está demorado para executar no ambiente. Então o DBA SQL Server Junior precisa conhecer muito bem essas três ferramentas. Além disso, você precisa conhecer sobre desenvolvimento no SQL Server. Como que desenvolve uma query? Porque parte da melhoria de desempenho dos comandos que são executados na base de dados, ali num banco de dados SQL Server, parte de você conhecer a estrutura de desenvolvimento, e aí você pode muitas vezes mudar ali o DBA, ele pode mudar um pouco a estrutura daquele script para que aquela query ela retorne, aquele comando ele passe a retornar muito mais rápido do que ele retornava antes. Só para você ter uma ideia, eu tive um atendimento onde eu trabalho, onde um script de um relatório ele levava aproximadamente ali 40 minutos para executar no banco de dados e devolver as informações para o relatório, para o usuário lá que solicitou aquele relatório no sistema. Através de algumas técnicas de desenvolvimento, de ajustes daquele comando que estava sendo executado no banco, mudando mesmo a query, por isso você precisa conhecer um pouco de desenvolvimento do SQL Server, e também criando alguns índices, que é outro item que você precisa ter conhecimento sobre índice para trabalhar com performance no SQL Server, eu consegui reduzir o tempo de geração desse relatório de 40 minutos para 30 segundos. Então, aquele usuário que ficava 40 minutos esperando um relatório ser gerado, conseguiu gerar o mesmo relatório com os mesmos filtros, com a mesma quantidade de dados, agora em 30 segundos. Isso foi graças a eu conseguir alterar a estrutura daquela query por conhecer sobre desenvolvimento de SQL Server. Existem várias formas de se chegar no mesmo caminho, de se desenvolver uma query para devolver aqueles dados que estão sendo solicitados. Mas sempre tem um que é melhor, sempre tem um que é mais rápido. Por isso que o DBA precisa conhecer essas estratégias de desenvolvimento. E além disso, utilizei índices, que são estratégias, né, um objeto que você cria ali dentro do banco para fazer com que o SQL Server chegue naquele dado de uma maneira mais rápida. Combinando a alteração da query com o índice, eu consegui reduzir de 40 minutos para 30 segundos o desempenho ali da geração daquele relatório. No meio de tudo isso, nós temos o plano de execução. O plano de execução nada mais é do que o caminho que o SQL Server traçou para chegar naqueles dados, naquelas informações que estão sendo solicitados pelo sistema, seja por uma tela de busca, seja por um relatório ou o que for. O SQL Server ele cria um processo chamado plano de execução, que é esse caminho que ele vai fazer para chegar naquele dado, naquela informação. E aí o DBA SQL Server Junior precisa conhecer também sobre o plano de execução do SQL Server, o que são ali cada um daqueles indicadores, como que funciona o plano de execução para que ele consiga, juntamente com alteração de query, criação de índice, melhorar o plano de execução daquela query, daquele comando no SQL e conseguir garantir que tenha uma boa performance e que o sistema continue respondendo, né, o banco de dados continue respondendo para o sistema de uma maneira satisfatória ali para todo mundo. Além disso, existem algumas configurações que o DBA SQL Server pode fazer e o DBA Junior está incluído nisso para que ele possa garantir uma melhor performance, para que você consiga extrair o melhor que se tem ali do hardware, né, da memória, da CPU, do disco daquele servidor, para que o SQL Server tenha ali o melhor desempenho possível sempre. Essa questão da performance ela é muito importante e você vai se deparar com muito disso durante a sua carreira como um DBA SQL Server. Como um DBA SQL Server Junior, todos esses itens que eu falei aqui são extremamente importantes que você domine para começar aí a trabalhar com banco de dados SQL.
O próximo item, a próxima habilidade que você precisa aprender como um DBA Júnior é a questão da modelagem de um banco de dados. Muita gente acaba tendo muita confusão nesse sentido. Quando a gente fala de banco de dados, muitas pessoas de cara já pensam que um DBA, que um administrador de banco de dados, ele vai ficar ali modelando o banco o tempo todo. O DBA ele vai fazer isso, é importante, por isso que está listado aqui nesse mapa mental, que você conheça de modelagem, mas no dia a dia mesmo, o DBA ele não vai ficar o tempo todo fazendo modelagem de banco. O que é a modelagem do banco? É você saber como que você cria uma estrutura de banco de dados que tenha vida longa. Como que você pode criar as tabelas, quais são os tipos de colunas, como que você faz o relacionamento entre as tabelas, para garantir que os dados eles sempre fiquem íntegros ali. Então o DBA ele precisa conhecer sobre essa estrutura, você conhecer a estrutura e definir o que vai ser feito e precisa saber implementar também, né? Fazer a criação das tabelas, das colunas, dos objetos que existem ali dentro do banco e criar o relacionamento entre esses objetos dentro do banco de dados. Você, como DBA, não vai fazer isso todos os dias que você for trabalhar, mas vez ou outra você vai precisar ajudar em alguma situação ali ou compreender pelo menos um processo que existe dentro de um banco de dados. Então, por isso é importante que você conheça sobre todo esse processo, saiba definir, saiba estruturar uma modelagem boa ali de um banco de dados SQL e principalmente saiba ali executar, né, essa criação, a implementação de um projeto ali de modelagem do banco. Isso vai te ajudar também, essa questão da modelagem, lá na solução de problemas, porque entender ali sobre a modelagem de um banco, compreender como que ele é feito os relacionamentos, pode te ajudar a resolver algum possível problema que surja lá no seu ambiente de banco de dados SQL Server. E por fim, nós chegamos na continuidade do negócio. Esse é um tema também muito importante que você, como DBA SQL Server Júnior, compreenda, saiba o que são cada um dos conceitos, porque existe muita confusão, e que você saiba pelo menos executar o básico de cada um deles. Como DBA Júnior, você precisa compreender que existe uma estratégia. Você vai precisar fazer parte de uma estratégia de continuidade de negócio. Existem dois conceitos, a alta disponibilidade e a recuperação de desastres. Esses dois termos, eles não são a mesma coisa. Muita gente acaba se confundindo com isso. Cada um tem uma função diferente e em algumas situações eles podem até trabalhar juntos. Você pode ter até as duas soluções dentro de um mesmo projeto. Mas basicamente, a alta disponibilidade é evitar usar algumas técnicas para evitar que o seu banco de dados fique indisponível. Isso vai fazer com que o seu ambiente como um todo, isso não envolve apenas o SQL Server, mas tem uma grande parcela dentro do SQL Server, você garantir que não importa o que aconteça, o banco de dados, o ambiente, o sistema vai estar sempre disponível para utilização, ele nunca vai cair. Já a recuperação de desastres é você ter um plano de ação para que quando acontecer algum tipo de problema ali com o ambiente e ele fique fora do ar, você consiga recriar, montar novamente aquele ambiente para o seu cliente o mais rápido possível para que ele possa voltar a utilizar aquele ambiente que ele precisa, aquele banco de dados para aquela aplicação. Então são conceitos diferentes que você precisa aprender sobre cada um deles e saber configurar o básico de cada um deles para manter um ambiente aí funcionando, seja ele na alta disponibilidade ou ter um mínimo ali de um plano de recuperação de desastres para recuperar o mais rápido possível o ambiente de um cliente. E para isso você vai utilizar algumas técnicas dentro do próprio SQL Server. Essas são as 10 habilidades que você precisa ter para ser um DBA SQL Server Júnior e com esse mapa mental você tem traçado agora o seu objetivo e tudo aquilo que você precisa aprender para começar a concorrer às vagas e ter a sua primeira oportunidade trabalhando com o banco de dados SQL Server. Esse mapa mental vai estar disponível para você fazer o download e começar os seus estudos. Você pode estar se perguntando, beleza, agora eu já sei, mas como que eu vou tirar do papel e fazer tudo isso, aprender tudo isso? Quanto tempo eu vou levar para aprender tudo isso? Parece que é muita coisa. Será que eu vou levar o ano todo para estudar isso? Eu preparei aqui um plano de estudos com todos os passos na sequência que você precisa aprender para que você possa, em apenas 8 semanas, conseguir ter todo o conhecimento que eu passei aqui para você, baseado nesse mapa mental, para que você comece já a concorrer às vagas no começo de abril. Olha só, eu trouxe para você aqui esse planejamento, tendo aqui as 8 semanas. Então você está aqui comigo na Masterclass, é o seu start, nós estamos aqui nessas aulas da Masterclass
nós teremos ainda mais 2 aulas aqui, que são extremamente importantes que você participe, porque você vai conseguir já começar a botar em prática. Quando nós acabarmos aqui a nossa Masterclass, a partir da próxima semana, você pode iniciar a sua jornada aí na semana 1 e a partir dela, em 8 semanas, você consegue aprender todos aqueles temas que a gente viu aqui no mapa mental para que você comece a concorrer às vagas para um DBA SQL Server Júnior. Então você vai perceber que aqui nesse plano de estudos está exatamente na sequência que eu te expliquei lá no mapa mental. Você começa aqui pela parte de planejamento, instalação e atualização na primeira semana. E é importantíssimo destacar aqui que para cada um desses temas, em cada uma das semanas, você vai ter um tempo ali de aprendizado teórico e tem também o tempo de você praticar bastante aquilo que você aprendeu de forma teórica, porque é a prática que vai fazer com que você possa evoluir e crescer cada vez mais. Na segunda semana, a sugestão é da manutenção preventiva. Lembra? Nós vimos lá do CheckDB, dos índices, das estatísticas, como criar um plano de manutenção eficaz para os ambientes de bancos de dados SQL e como automatizar esse processo. Na semana 3, trabalhar a parte da política de backup. Quais são os tipos de backup, como criar uma estratégia de backup que atenda vários cenários diferentes, trabalhar a parte da retenção, estratégias ali de contingência desses arquivos e como também automatizar todo esse processo de política de backup do ambiente. Lá na semana 4, já entrando ali no mês de março, você trabalha a questão da segurança interna e externa do SQL Server. Segurança externa. Segurança externa vai envolver ali a proteção do ambiente para evitar invasões, evitar que pessoas não autorizadas acessem o ambiente. Já a parte interna, estamos falando dos logons, dos usuários, como eles se relacionam, as rules, como criar também a auditoria dentro do banco de dados SQL Server. Na quinta semana de estudos, a parte de monitoramento, alertas, a parte de sustentação, como avaliar um alerta, como corrigir ele, como criar os alertas em si, trabalhar a parte ali dos jobs dentro do SQL Agent e tudo aquilo que envolve um monitoramento de um ambiente de banco de dados SQL Server. Na sexta semana de estudos, vai trabalhar a questão da solução de problemas, que é o troubleshooting, tanto da parte do error log, conhecer mais de forma aprofundada o error log do SQL Server e também como resolver pontualmente alguns casos que podem acontecer no banco de dados, como a questão que foi citada do log full, que é o arquivo de log estar cheio, o estouro do tamanho de um banco de dados no SQL Server Express, fazer a realocação de um arquivo de um banco de dados com detache e atache, e até mesmo fazer um shrink, que é uma redução do tamanho de um arquivo de um banco de dados SQL. Na sétima semana, você vai trabalhar a questão da performance, aprender mais a fundo o que é um índice, o que é uma estatística, o que é um plano de execução, como avaliar um plano de execução, quais são as ferramentas que você utiliza para conseguir rastrear o que está lento em um ambiente de banco de dados SQL Server, aprender também a como otimizar um comando, uma query ali, fazendo com que ele fique mais rápido e também algumas configurações extras a nível do banco de dados SQL Server e da instância para você garantir ali uma boa performance e que o banco de dados possa extrair o melhor do ambiente no quesito de performance. E na última semana trabalhar a questão da continuidade de negócio, onde você vai aprofundar mais nos quesitos ali de alta disponibilidade, de disaster recovery, como criar uma estratégia e saber configurar ali pelo menos o básico de uma alta disponibilidade e de um disaster recovery. Você pode ver aqui que nesse planejamento de estudo temos todos os itens que foram englobados lá dentro do nosso mapa mental. Seguindo esse planejamento, dentro de 8 semanas, você vai ter o conhecimento aí necessário para ser um DBA SQL Server Júnior. E a partir de abril, seguindo esse cronograma de estudos baseado no nosso mapa mental, você já está apto a concorrer às vagas para ser um DBA SQL Server Júnior. Esse plano de estudos também vai estar disponível para que você possa fazer o download e começar a tirar do papel o seu projeto. Para te dar um destaque ainda maior no começo da sua carreira como um DBA SQL Server Júnior, você deve trabalhar 5 habilidades comportamentais. A primeira delas é a liderança. Você fazer ali uma boa gestão do seu tempo, focar nas atividades que você precisa. No âmbito geral, você controlar bem ali todas as suas atividades. Isso vai te ajudar muito a entregar muito resultado no começo da sua carreira. A segunda habilidade comportamental é a comunicação. Um DBA ele precisa saber falar com todos os públicos, com as pessoas que não são técnicas
e também com as pessoas que são técnicas, são da área de TI. É extremamente importante que você, como DBA, seja claro nas suas explicações e saiba transmitir aquilo que você de fato quer passar sobre o trabalho que você está fazendo. A terceira habilidade comportamental é a criatividade. Sabe aquela história de saber resolver o mesmo problema de várias formas diferentes? Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia como um DBA SQL Server Júnior. A quarta habilidade comportamental é a curiosidade, isso mesmo. Você, como um administrador de banco de dados, precisa ter esse ímpeto de estar sempre buscando coisas novas, sendo mesmo curioso nas tecnologias que têm surgido aí com o banco de dados SQL Server, para estar sempre fomentando esse aprendizado e crescendo profissionalmente, amadurecendo o seu conhecimento dentro da área. E a quinta habilidade é o trabalho em equipe. Trabalhar de fato pelo resultado da equipe em que você está atuando. Afinal de contas, ninguém vai longe sozinho, não é mesmo? Nesse momento você pode estar pensando, agora que eu já sei o que eu preciso aprender, eu preciso mesmo de ajuda? E a verdade é que você pode até tentar fazer esse caminho sozinho, mas muito provavelmente você não vai encontrar um material que te explique de forma simples, que você possa entender, mesmo sem ainda ter nenhuma experiência com o banco de dados SQL Server, tudo aquilo que você precisa para ser um administrador de banco de dados SQL Server, saindo do zero e completando todo o mapa mental que você viu aqui comigo. Talvez você esteja na dúvida nesse momento se o meu método, que tira uma pessoa do absoluto zero e transforma em um DBA SQL Server Júnior em apenas 8 semanas, funcione com você também. E sim, eu vou te mostrar que ele pode funcionar com você também. Mas hoje o nosso tempo aqui ele está acabando e por isso eu vou precisar finalizar por aqui. Hoje você aprendeu quais são as 10 categorias de habilidades técnicas e as 5 categorias de habilidades comportamentais que você precisa ter para ser um administrador de banco de dados SQL Server. E ainda pode fazer o download do plano de estudos para que você possa cumprir essa meta em apenas 8 semanas. No próximo vídeo eu vou te mostrar como você pode começar a sua trajetória, a sua jornada para ser um DBA SQL Server Júnior. Nós vamos juntos passar por algumas dessas habilidades, você vai aprender não somente a teoria, mas também vamos colocar em prática um projeto prático de uma implantação de um banco de dados SQL Server. Nós vamos baixar o SQL, realizar a instalação, algumas configurações de boas práticas e vamos também trabalhar as partes de backup de um banco de dados SQL. E ao final você vai ter participado de um projeto de implantação de um banco de dados para você pôr no seu portfólio como um DBA SQL Server. Tenho certeza que vai ser muito bacana e eu espero você na próxima aula. E enquanto isso, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, o que você achou dessa aula e eu vou fazer o máximo para responder a todos vocês. Eu vou ficando por aqui, te vejo na próxima aula. Até a próxima. Tchau!